Olá, meu nome é Jonathan, faço iniciação científica lá no Laboratório de Análise Térmica, Eletroanalítica e Química de Soluções e hoje eu vou falar um pouco sobre o meu trabalho, que tem esse título, Análise Térmica do Antibiótico da meclociclina. Junto comigo também tem a Ana Paula Garcia Ferreira, que me ajuda lá, que é uma colaboradora, e o professor Éder Tadeu Gomes Cavalheiro, que é meu orientador. Bom, aqui é uma estrutura da apresentação, vou falar um pouco sobre análise térmica, antibiótico na introdução, na parte de metodologia as condições, os equipamentos, nos resultados as técnicas que utilizamos, como a termogravimetria, que é o TG, ou a calorimetria exploratória diferencial, que é o DSC, o TGFTR, que é um TG acoplado a um espectrofotômetro, e por fim as conclusões e referências. Bom, o que é análise térmica, né? De acordo com a IUPAC, análise térmica é o estudo da relação entre uma propriedade da amostra que você investiga e sua temperatura quando a amostra é aquecida ou resfriada de maneira controlada. Então, a análise térmica não é apenas um estudo em aquecimento da amostra, né? Mas também pode ser investigado em baixas temperaturas no resfriamento. Uma das técnicas que nós utilizamos são o TG, que é uma técnica que acompanha a variação de massa em função da programação da temperatura. O DTG, que é a primeira derivada dessa curva que você vai obter no TG, em relação ao tempo. O DTA, que é uma técnica que você tem a diferença de temperatura entre a sua amostra e uma amostra de referência. O DSC, que você consegue medir o fluxo de calor entre a sua amostra e uma amostra de referência, que é inerte. E o TGFTR, que você consegue analisar os gases envolvidos na decomposição na região do infravermelho. Bom, agora falando um pouco sobre o antibiótico, na verdade eu trabalho com um sulfosilato de meclociclina, que é que tem esse contraíon aqui. E a meclociclina, ela pertence à classe das tetraciclinas, que tem uma grande ação contra diversos tipos de micro-organismos. Um exemplo pode ser as bactérias tanto gram-positivas quanto as gram-negativas. Além disso, ela tem algumas outras vantagens em relação a antibióticos comerciais, como baixa toxicidade, baixo custo e a opção de ser administrada via oralmente. Na metodologia, nós utilizamos praticamente esses dois equipamentos aqui, o Q600 na figura de cima e o Q10 na figura de baixo, ambos da TA Instrument. Nas medidas de TG e TGFTR, nós usamos o Q600. No caso do TGFTR, foi acoplado a ele um espectrofotômetro. E no TG, nós fizemos uma medida tanto em atmosfera oxidativa quanto uma atmosfera inerte, que é em ar e nitrogênio. Já no Q10 foi onde nós fizemos uma medida de DSC. E a medida de DSC foi apenas realizada em atmosfera inerte, que é em nitrogênio. Em todas as medidas nós utilizamos uma razão de aquecimento de 10 graus por minuto e um fluxo de 50 ml por minuto, tanto quanto foi em nitrogênio quanto em ar. Aqui já os resultados que nós obteve das medidas de TG. Na figura A e na figura B são as em ar, que é as duas figuras de cima, e na C e na D, nas duas últimas de baixo, as medidas em nitrogênio. A curva azul é a curva DTG, que é a derivada da curva TG aqui. É uma derivada em relação ao tempo. E o DTA, e a vermelha é a curva DTA, que mede a diferença de temperatura entre a sua amostra e uma amostra de referência. Bom, essa primeira perda aqui, no gráfico A, de 1,69 até 100 graus Celsius, mais ou menos, é referente a uma água, que eu vou detalhar mais à frente os estudos. E junto com essa perda também teve outras perdas de 16,26, 24,48, 57,47, que ainda estão sendo estudadas. Ainda não terminou o estudo, está em desenvolvimento. Então, não posso afirmar o que são essas perdas. Já no EDTA, do DTA aqui, você tem um pico exotérmico em 231, outro em 528 e 619. O primeiro aqui é referente à decomposição da amostra e os dois últimos referente à queima da amostra carbonizada, porque está em atmosfera oxidativa.
Já no gráfico C e D, é bem parecido a medida, é bem parecido. Porém, não tem a queima do material carbonizado porque está em atmosfera inerte, né, nitrogênio, ocorre a pirólise. E a diferença no resíduo por conta dessa queima também. Em atmosfera de ar, você tem um resíduo de 0,083 e em atmosfera inerte, em nitrogênio, você tem um resíduo de 35,87. Aqui é o estudo de hidratação que eu fiz para 0 horas, 48 horas, 96 horas e 192 horas. O que são isso? Né? A amostra foi armazenada 2 dias, 4 dias e 8 dias em um secador com uma temperatura média ali de 26, mais ou menos 4 graus e uma umidade relativa de 99%. Então, quando nós pegou a amostra direto do jeito que nós recebemos do fornecedor e colocamos lá no Q600 para fazer a medida de TG, nós tivemos uma perda de 0,66% até 100 graus Celsius. Quando ela ficou armazenada 2 dias nesse dessecador, ela teve uma perda de 1,96%. 4 dias, que corresponde a 96 horas, 2,85%. E 8 dias, 12,36%, 31%. Então, nós concluímos que a amostra ela absorve a água da atmosfera e, portanto, é higroscópica. Já na medida de DSC, nós fizemos um ciclo de aquecimento, resfriamento e aquecimento. O primeiro aquecimento, que foi lá por volta de 220 graus antes da amostra se decompor, em a curva em preto, você tem um pico endotérmico largo, lá em próximo de 60 graus, que é referente à perda de uma água, que é essa água de higroscópica. No resfriamento, que é a curva em vermelho, e no segundo aquecimento, que é a curva em azul, não foi observado os eventos térmicos que envolvessem variação de energia. E além disso também não foi observado o ponto de fusão da amostra. Já na medida de TGF-TR, esses primeiros espectros aqui, no gráfico A, são os espectros experimentais e nos espectros B aqui são os espectros da base de dados. No tempo 22, que corresponde a 245 graus, nós tivemos a saída de ácido desoceânico e CO2. Já em 23 minutos, começou-se a sair SO2, dióxido de enxofre. Em 25 minutos, apenas a SO2, com uma maior absorvância agora. E por fim, lá em 52 minutos, que é referente a 545 graus, uma saída de monóxido e de amônia. Aqui é só um detalhamento de uma sobreposição que ocorre lá em 22 minutos, que é o primeiro espectro que eu mostrei no slide anterior, que é a sobreposição da banda de CO2 e ácido oceânico. Esse primeiro espectro é o espectro experimental, que nós obtemos, a medida, e os dois últimos, de ácido oceânico e dióxido de carbono, respectivamente, da base de dados. Aqui é um 3D do TGF-TR, que consegue se observar melhor nessa superfície ao decorrer do tempo. Aqui é a saída dos gases, né? dos gases envolvidos. Então, nós vamos ter a primeira saída aqui de CO2 e ácido oceânico em 245 minutos. Na segunda saída, continuação desses dois gases mais o SO2. E, por fim, a saída de monóxido de amônia, próximo a 545 graus. E as conclusões do trabalho. Tanto na curva TG em nitrogênio em ar, apresentaram 4 perdas de massa. Nas curvas DTA em nitrogênio, observou um pico exotérmico, lá em 231, referente à decomposição. E em ar, apresentaram 3 picos exotérmicos, referente à decomposição e à queima do material carbonizado. Na curva DC, revelou um pico largo, endotérmico, lá em próximo de 60 graus, referente à perda da água fracamente ligada, que é aquela água de higroscópica, porque a amostra é higroscópica, desculpa. E a análise dos gases envolvidos, que foi feita, revelou a liberação de ácido oceânico, dióxido de carbono, dióxido de enxofre, monóxido de carbono e amônia. Foi a medida que nós fizemos no TGF-TR. Aqui são as nossas referências, agradecimento. Muito obrigado por assistir minha apresentação e até mais.